Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente aí na tua vida e no teu coração. Hoje trago ao amado ouvinte deste pequeno áudio acerca da tentação de Jesus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos as três fases da tentação do Mestre. Jesus passou 40 dias e 40 noites naquele horrível deserto, sem fazer nenhuma refeição. Durante esse longo período, viveu unicamente submerso inteiramente em Deus, rogando por aqueles que havia de salvar, contemplando antecipadamente as diferentes fases do seu ministério que estava prestes a se revelar. Jesus viveu em plena comunhão com Deus e durante todo esse tempo as necessidades do seu corpo foram milagrosamente satisfeitas. Mas de repente, quando a natureza assumiu imperiosamente seus direitos, ele sentiu no estômago o aguilhão da fome. Foi nesse momento, propício para a tentação, por Jesus estar debilitado, foi que Satanás se aproveitou para estender diante do Filho de Deus o primeiro laço. O Evangelho nos mostra o príncipe dos demônios aproximando-se de maneira sutil, muito provavelmente sobre a forma humana. Os diferentes nomes que os escritores sagrados dão ao inimigo são os mesmos que ele recebe em outras partes da Bíblia, como, por exemplo, Satã, que é uma palavra hebraica que significa adversário, diabo, que significa caluniador, e tentador. Cada um desses qualificativos, aponta nele o merecido estigma e destaca sua grande maldade. Inimigo e invejoso como ele é de Deus e dos homens, que triunfo não alcançaria se tivesse conseguido vencer o Salvador. Em seu triplo assalto contra Cristo, ou a sua tríplice investida, o diabo manifesta toda a sua astúcia e toda a sua habilidade. Contando com a fome que o Salvador estava sentindo, Satanás lançou mão desse fato para desferir o primeiro golpe. Astutamente ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 4, verso 3. Ao falar deste modo, Satanás certamente apontava para as pedras com o dedo, ou quem sabe, talvez tivesse uma pedra em mãos, já que o deserto é rico em pedras. A expressão provocadora, se tu és o Filho de Deus, que foi duas vezes usada pelo tentador em suas perfidas sugestões, mostra que até certo ponto o diabo conhecia a natureza e a missão de Jesus. Pouco antes, no batismo de Nosso Senhor, a voz do Pai havia falado com suficiente clareza para confirmar o Filho, quando o Pai dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Talvez o diabo e seus demônios tivessem escutado esta frase. Em todo caso, o inimigo sugeriu que Jesus buscasse uma certeza maior. Aquelas palavras provocadoras que diziam "se tu és", foram escolhidas intencionalmente para tocar de maneira intensa no amor próprio daquele a quem tentava para a queda. Se Jesus fosse para esse lado, de amar a si mesmo, querendo uma glória independente da vontade de Deus, então teria caído. Satanás, com aquela primeira tentação, queria fazer Jesus utilizar em seu interesse pessoal e sem necessidade o dom de realizar milagres que, sem dúvida, foram considerados a ele como Messias, porque o Filho de Deus havia de sofrer fome como um simples
mortal, naquele deserto desolador, né? Quando tão fácil lhe seria providenciar apenas com uma única palavra, um alimento nutritivo. Ora, por que você teria que estar aí com fome? Se tu és o Filho de Deus, era isso que o inimigo estava querendo que Jesus pensasse. A sugestão era sagaz. E Satanás foi extremamente hábil ao proferi-la. Se Jesus tivesse dado ouvidos ao diabo, teria subordinado, pelo menos momentaneamente, sua natureza divina às necessidades de sua natureza humana, colocando essa natureza acima da natureza divina, transformando o divino em um meio para satisfazer o humano. E não é assim. Teria, consequentemente, invertido a ordem estabelecida por Deus. Mas o Salvador rejeitou energicamente esse primeiro ataque, evitando responder à insinuação contida nas palavras: se tu és o Filho de Deus. Jesus se contentou tão somente em replicar: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Por 3 vezes, Jesus lançaria mão para vencer os ataques do inimigo. Do que ele lançou mão? Da acertada e invencível espada, que é a palavra de Deus. A primeira resposta de Jesus às investidas de Satanás foi extraída, por exemplo, lá de Deuteronômio 8, versículo 3, que se refere ao grande milagre do maná. Depois da saída do Egito, os hebreus ficaram expostos à fome durante suas peregrinações pelo imenso deserto para fugir de Faraó. Mas Deus não os desamparou. Apenas com uma palavra de sua boca criadora e onipotente, o Senhor concedeu ao seu povo, e isso em abundância, um alimento maravilhoso que sustentou as forças dos israelitas por espaço de 40 anos. Porque, pois, Jesus, que se achava em circunstâncias semelhantes às dos israelitas, haveria de realizar um milagre egoísta contrário à ordem divina, considerando-se de que Deus conhecia a necessidade de seu filho, não deixaria certamente de remediá-las no tempo oportuno. Querido, na nossa vida não é diferente. Existe um tempo oportuno para todas as coisas. É o tempo de Deus, é o momento de Deus. Nunca o nosso. Sem se mostrar desconcertado diante de sua primeira derrota, o tentador sentiu-se estimulado a fazer nova investida, diferente da anterior, que constituiu em propor a Jesus um abuso mais profano de seu poder de realizar milagres. Ele queria agora que Jesus se lançasse do pináculo do templo. Depois disso, ele revelou o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro objetivo. O que, na verdade, o inimigo queria era: adore-me. Ele queria ser adorado. Ele sempre quis ser adorado. Mas o Senhor Jesus nos deixou um exemplo extraordinário. A palavra de Deus deixa claro que somente o Senhor Deus dos céus é digno de adoração. Portanto, façamos como Jesus. Não vivemos somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. Segundo, não tentarás o Senhor teu Deus. E terceiro, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É assim que deve pensar o cristão, é assim que deve viver o cristão no dia a dia enquanto estivermos nessa terra, porque tentações vêm pela frente, mas que Deus nos conceda graça e misericórdia, um espírito de fidelidade, para assim como Jesus, possamos ser fiéis ao nosso Pai Celestial.